Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, que vai ao ar aqui pela Web Rádio Estação da Luz, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Estamos ao vivo, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Aqui já conosco, dividindo a tela, como sempre, o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, todos que estão aí nos assistindo, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Como estamos ao vivo, você pode participar do nosso programa. Nós estamos transmitindo através do YouTube, também do Facebook, e você, então, pode usar o chat, os comentários, para enviar uma pergunta, dar o seu alô, enfim, esteja à vontade. Pode também utilizar o WhatsApp, já está aí na tela para você. E você está vendo que está correndo aí no rodapé o letreiro, e você já deve ter reparado que no letreiro está aí o tema: Educação do Adolescente, Limites. Nós estamos fazendo uma série de programas onde estamos falando dessa questão dos limites na educação. E focamos muito nos programas anteriores, esses limites na educação da criança. Hoje nós estamos dando um passo, né? Estamos dando um passo ali à frente para falarmos um pouco mais também desse período da adolescência e como trabalhar os limites com o adolescente. Então, esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. E eu inicio passando a palavra, então, para o Ronaldo, que o Ronaldo vai dar o nosso pontapé inicial nessa conversa sobre os limites na adolescência. É com você, Ronaldo. Bom, parece que a internet do Ronaldo travou. O Ronaldo caiu. Mas não tem problema. Enquanto ele está fazendo aí o seu retorno, nós iniciamos o programa lembrando da necessidade dos limites desde a infância. Porque, embora o nosso foco hoje seja a adolescência, mas a nível educacional, nós sabemos que os problemas na adolescência, na juventude e na idade adulta, eles são muito minimizados se realmente desenvolvemos uma boa educação na infância. E aí entra a questão dos limites, que engloba o diálogo, os combinados, as regras, mas tem aqueles casos em que isso não foi tão bem trabalhado na infância, com a criança. E aí ela adentra ao mundo da adolescência. Em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, Kardec indaga aos espíritos o que acontece na adolescência. Porque muitas vezes parece que o nosso filho ele muda da água para o vinho e vice-versa. O que acontece então? Não é o mesmo espírito? Sim, é o mesmo espírito, não tenhamos nenhuma dúvida em relação a isso. Mas acontece que, na medida que o corpo orgânico vai se desenvolvendo, o espírito que o está utilizando através dos laços reencarnatórios consegue se expandir cada vez mais e se mostrar tal qual ele é. Então, se a influência da educação no período infantil não foi forte o suficiente para corrigir as suas tendências de caráter, quando chega na adolescência e ele já domina plenamente o corpo, e o corpo permite que ele se expanda, que ele realize normalmente, ele então vai mostrar o seu verdadeiro caráter. Dando um exemplo aqui bem prático. Quando nós estamos lidando com uma criança até essa faixa aí dos 10, 12 anos de idade, é normal a criança baixar a cabeça para o pai e a mãe, que afinal de contas ela ainda é criança. E mesmo não concordando com a mãe, ou com o pai, ou com ambos,
mas como ela é totalmente dependente, está nessa faixa ainda da infância, acaba baixando a cabeça. Mas chegou à adolescência, passou dos 12 anos, 13, 14 anos, está plena na vida, encerrando o ensino fundamental, se preparando para ir ao ensino médio. Por que esse espírito agora haverá de baixar a cabeça para os pais? Porque ele começa a se achar mais independente. Então, tudo isso modifica esse período da reencarnação desse espírito. Então, se nós não trabalhamos os limites lá na infância, agora nós temos um espírito que pode ser desafiador para esses limites ao adentrar na adolescência. Bom, nosso Ronaldo conseguiu retornar, graças a Deus, né, Ronaldo? Está aí de volta. Então, agora eu passo outra vez para você. É a lei da reencarnação. Desencarnei rapidinho, mas já voltei. Vocês verem que a reencarnação é rápida. Tem gente que não acredita muito nisso, não, mas está aí, está comprovado. Reencarnei. Bom, Marcos, eu quero dizer o seguinte. Nós já comentamos tudo aqui, fez uma preleção agora rápida, que não adianta, nós chegamos da adolescência, falamos lá no início, antes mesmo do nascimento, no nascimento, até os 3 anos, até os 15, enfim, já chegamos no ápice agora, que é da adolescência. Mas, Marcos, fica uma pergunta. Por que, dos últimos tempos para cá, você tocou na parte da doutrina espírita, na imortalidade, já falamos também sobre isso, o espírito imortal, nós sempre comentamos nos 2 pontos. Pelo lado materialista, na visão materialista, e na visão espiritualista. E, no caso, na visão espírita, né? Da doutrina espírita. Por que, de uns tempos para cá, tantos escolhos têm acontecido precisamente nesse período da adolescência? Seria autoafirmação? Seria, como você disse, em relação ao não acompanhamento ou a má educação, como queiram chamar, já lá atrás, na infância, de fato, desde o início, desde o berço, enfim. Seria a família perdendo seu espaço numa sociedade cada vez mais exigente, com tantas outras necessidades, esquecendo da maior necessidade, que é o processo realmente da educação, a educação do caráter, na sua formação, a moral, a ética, e os valores em si humano se perderam, ou é apenas algo passageiro? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque para que todos que estejam nos acompanhando possamos observar que nós já comentamos até também aqui, né, na época dos hippies para cá, ou antes dos hippies, mas já falamos da vida de Jesus para cá, da mulher, da importância, mas esse sentido de família, por que ao longo do tempo, de uns tempos para cá, a coisa está um pouco atordoada? Na sua visão, ou dentro da doutrina mesmo, aí não importa, tá? Para que todos possamos observar que existem pontos divergentes. Aliás, Marco, tem especialistas que falam, né, os doutores da lei, você liga a televisão, falam uma porção de coisa, etc. Não, o problema está na política tal, nas ideologias, tá. Mas, de fato, o que é realmente isso? De uns tempos para cá, se perdendo um pouco. Bem, Ronaldo, você mesmo, ao fazer aí a pergunta, você indicou vários fatores, porque realmente são vários fatores. O problema da família, que está meio perdida na educação dos filhos, a autoafirmação do espírito quando adentra a adolescência. Nós temos a questão dos valores de vida, os valores morais, que muitas vezes estão deturpados. Nós temos essa mídia agressiva, que também trabalha por valores econômicos, etc., etc. As influências são muito grandes. Então, não dá para nós dizermos que hoje nós estamos vendo muitos problemas no mundo adolescente somente por causa disso ou daquilo. São vários os fatores, e a doutrina espírita também é clara ao reconhecer isso. Agora, o espiritismo nos mostra que lá na raiz de
todos esses fatores está o equívoco do nosso entendimento sobre educação. Esse é o grande problema. Como entendemos a educação? E é fato que, nos últimos tempos, nós viemos nos perdendo. E, hoje em dia, quando você fala com os pais sobre a educação dos filhos, eles imediatamente já entendem que é aquilo que a escola faz, ou seja, ensinar, né, língua portuguesa, matemática, etc., etc., fazer as provas, os testes, os seminários, preparar-se para a vida. Vida aqui, neste caso, é a vida profissional, é ter uma formação, então, conhecer. A educação virou sinônimo de conhecimento, mas a educação não é isso. A educação abrange o desenvolvimento integral do espírito. E nesse desenvolvimento integral, nós temos que entender que é o desenvolvimento, sim, da inteligência, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, mas também o desenvolvimento do sentimento, ou seja, o desenvolvimento emocional. As duas coisas precisam ser trabalhadas e numa visão espiritualista. E hoje que nós estamos vivendo uma educação na visão materialista, sem levar em consideração, sem cogitar a alma. Então, você pega uma criança que, desde o seu renascimento, já que nós espíritos acreditamos, né, na alma imortal e na reencarnação, e ela não recebe nem dos pais, nem dos professores, nenhuma carga espiritual. Não se fala Deus, alma, nada dessas coisas é trabalhado. Tudo isso aí fica na superfície. E, pelo contrário, ela só aprende coisas ligadas à matéria. Então, presentes, passeios, shopping, etc., etc. E ela está crescendo nesse mundo. E lá na escola é um mundo da competição. Ela precisa se dar bem. Ela é cobrada. Então, no sistema de avaliação atual, não, a nota vai de 0 a 10. E ela chega com as provas. Ela fez as provas. E está lá, né? 10, 10, 9,8, 10... Volta. 9,8? Como pode uma coisa dessas? Porque, para muitos pais, 9,8 já é o fim do mundo. Não pode. Tem que se esforçar mais, tem que estudar mais, tem que prestar mais atenção, e etc. Ora, chegou na adolescência. O que esse adolescente conhece da vida? Só as coisas materiais e a preparação intelectual. Nada mais do que isso. E como ele está agora na adolescência, é pressionado para escolher o que ele já vai ser. Ele precisa pensar nisso já. Bom, um adolescente materialista, normalmente egoísta, individualista, é claro que ele poderá perfeitamente dar problema, ainda mais se o seu caráter real estava camuflado. Mas agora ele vem à tona. Por que ele vem à tona? Porque agora ele é adolescente. Ele já tem 14, 15 anos. Por que ele vai ser subserviente, baixar a cabeça? Não, nada disso vai acontecer. Porque ele começa a achar que agora ninguém manda nele. E que agora ele é ele, pura e simplesmente. Então, com essa falsa visão sobre a educação, nós deterioramos as duas grandes instituições educacionais humanas, que são a família e a escola. E é urgente termos um olhar espiritualista sobre isso, que o espiritismo nos traz para que tanto a família quanto a escola e demais instituições humanas possam começar a entender de fato o que é a educação e não mais deixar de lado a formação do caráter. E isso tem sido um problema seríssimo, muito sério mesmo. Então, Ronaldo, são diversos os fatores, mas o grande problema está em termos deixado de entender o que é
à educação. A Maria Clara aqui, muita paz, Maria Clara, até faz uma observação, que você já comentou também, já falamos várias vezes sobre isso, está aí. Ó. O que é educar? A palavra vem do latim, educare, que significa conduzir para fora ou preparar para o mundo. Pode analisar pela visão espírita? Bom, tem tudo a ver com o que nós estávamos falando aqui. Realmente, educar, tirar de dentro para fora. E aí eu lembro uma expressão do nosso querido professor Ney Lobo, esse grande educador espírita, e ele dá, mas tirar o quê? Tá, educare, que é a expressão latina, né? Tirar, extrair de dentro, mas o quê? E o Espiritismo responde, o potencial divino desse espírito. Potencial que não é uma latência, porque nós já estamos num determinado grau de evolução. Não esqueçamos, ele é um espírito reencarnado. Eu sou um espírito reencarnado. Portanto, eu já trago de outras existências uma bagagem, um certo desenvolvimento, tanto intelectual quanto emocional. E é esse desenvolvimento do potencial divino que me pertence, né? Pertence ao espírito, que precisa ser extraído, né? Precisa ser trazido à tona, né? Então, de dentro para fora. Ou seja, na educação, nós precisamos permitir que o educando, através do seu potencial divino, tenha a devida autonomia, a devida liberdade de realizar, sob a nossa orientação, o seu processo de aprendizagem. Ou seja, não sou eu que tenho que fazer com ele um processo de ensinagem, mas eu devo permitir que ele mesmo realize o seu processo de aprendizagem. Mas ele não pode fazer isso sozinho. Daí, então, os educadores, pais e professores, que devem ser os orientadores desse processo. Então, esse extrair de dentro para fora é justamente fazer com que o potencial divino que pertence ao espírito venha para a vida. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o grande processo educacional. Perfeito, Marcos. Eu gostaria de ler aqui, para dar uma. A gente voar um pouquinho aqui, que é no Milton Santos, grande educador que tivemos aí, né? Ele fala assim, ele tem uma das frases dele, que me chamou a atenção, que ele fala assim, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. O que é realmente essa união, se não é educação de fato? Parcerias que precisamos acordar, que não dá mais para continuarmos nesse processo, como você está colocando aí, num processo apenas de instruir, e tão somente de competitividade, que a gente está vivendo mais é isso. Claro que, por exemplo, esses dias eu estava até conversando com a esposa, que é professora também da rede. Nós falamos do Halloween, porque a escola é bilíngue. E daí que é bilíngue? E a nossa cultura fica onde? Percebe? Então, a gente prefere de lá de fora, traz para aqui, sem problema nenhum, mas daqui mesmo você fica sem conhecer, fica perdido. Aí tem umas coordenações que vêm de fora para fazer uma avaliação do bilíngue, para ver se você está falando de fato, educadamente, o inglês corretamente, ou o espanhol, como queiram, e o português está aí largado. Tem uma coordenação para que se observe como eu estou falando. Nós vai ainda? Quantas crianças nós estamos falando assim? Percebe, Marcos? Então, estamos preocupados de fato com instruir? Eu acho que também nem com a instrução de fato estão preocupados. Então, essa forma como ele fala de unir, a gente está preocupado com o que separa. O que separa é o egoísmo. Que nós estamos fomentando cada vez mais essa individualização egoística de competitividade o tempo todo.
não se fala em espírito de fraternidade, solidariedade, não sabe o que é moral, ainda assusta, o que é ética. E quando fala, fala. Fala. Falar. É normal. Então, fica assim, professores, e aí eu vou me reportar o que o Tavares estava até comentando conosco, as escolas estão sofrendo agora com crianças especiais demais. Mas quem não é especial? Autismo, cadeirante, com múltiplas deficiências. Não é isso? Então, da visão espírita, tudo bem, eu vou deixar contigo. Só vou dar uma palhinha. Na visão espírita, vivemos num mundo de provas e expiações. Então, tudo é possível e vamos deixar rolar, porque daqui para frente nós já estamos na transição e o mundo vai mudar. Então, deixa que o tempo vai fazer a sua parte. Será que é assim, Marcos? Será que é esse o caminho também, na visão espírita? Bem, Ronaldo, se não fizermos nada e entregarmos tudo ao tempo, acho que nós vamos voltar para a barbárie, ao invés de ir para a regeneração. Nós estamos aqui reencarnados para fazer a nossa parte, não é? No mundo. É isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Então, nós não podemos ficar assistindo e entrar com esse discurso. Não, mas Deus está no comando e através, né, da desencarnação, reencarnação, automaticamente vai melhorando e nós vamos indo para o mundo de regeneração e não teremos mais esses quadros aqui. Acontece que somos dotados do livre-arbítrio, né? E precisamos, portanto, usar o livre... E isso, fazer essa escolha é estar usando o livre-arbítrio, né? Não vou fazer nada, porque esse pessoal vai ter que desencarnar. E depois, pela lei da reencarnação, aí eles não podem mais reencarnar aqui, porque não vão para outros mundos mais compatíveis com eles. E aí só o pessoal melhor que começa a reencarnar. Então vai ser... Ou seja, entendeu? A lei da evolução é automática. Bem, mas se a lei da evolução é automática, por que nós temos que fazer escolhas? Porque temos que trabalhar, aprender, etc, etc. Não é por aí, e nem é isso o que o Espiritismo ensina. Na verdade, a educação, ela se desenvolve na convivência. E é muito importante falarmos sobre isso, porque nós somos seres relacionais, ou seja, nós somos seres de relação. Querendo ou não querendo, nós somos interdependentes. Em outras palavras, nós somos dependentes uns dos outros. Nós nos preparamos aqui para fazer o programa, e ele entra no ar às 8h30 da noite. Mas na técnica está o Tavares. E é o Tavares que coloca o programa no ar, ok? Então, por mais que eu e o Ronaldo estejamos prontos, estamos aqui, se o Tavares não abrir o estúdio e não colocar o programa no ar, eu e o Ronaldo não podemos fazer absolutamente nada. Ou seja, nós somos dependentes do Tavares, o técnico. Nós estamos na dependência dele. Não temos o que fazer. Nós estamos na dependência, e o Tavares está na dependência da internet. Que se dá um problema no sinal da internet, qualquer coisa, o programa que é utilizado aqui, que é o StreamYard, se dá qualquer problema, aí o Tavares também não pode fazer nada, porque ele é dependente dos técnicos, né? Do pessoal da tecnologia da informação. E assim por diante, né? Se nós formos olhar, é um encadeamento, é uma cadeia, é uma teia de relacionamentos, de interdependências. Então, nós temos que conviver. Conviver significa estar com o outro, compartilhar com o outro. Quem é o outro? É meu irmão, é minha irmã. Aí, como disse, respondeu um espírito uma vez na reunião mediúnica, não sou seu irmão coisa nenhuma, nem lhe conheço. Não, mas você é meu irmão enquanto filho de Deus, porque eu também sou filho de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, nós temos um pai em comum. E se temos um pai em comum, somos irmãos. Esse é o entendimento do Espiritismo. Então, nós precisamos conversar bastante sobre essa questão da convivência, porque na adolescência nós precisamos fazer com que
esse jovem, ele entenda o que é conviver, a importância do conviver, a necessidade do conviver, e que ele é uma peça muito importante no mundo. Tá? Então, nós não temos que ficar esperando que a lei divina simplesmente funciona separando o joio do trigo. Temos que fazer a nossa parte aqui neste mundo, e a grande parte que temos que fazer é justamente a nossa educação para sermos bom exemplo para a educação dos outros. Perfeito, Marcos. E aí entra justamente, por que isso, essas abordagens que eu estou colocando? Porque quem é o protagonista de todo esse processo que nós estamos aqui colocando? Quem são? Os adolescentes, os jovens, a infância. Enquanto nós estivermos tirando esse foco, porque o pai, às vezes, vai numa escola, ou a mãe vai para agredir. Você liga a televisão, o que mais se vê é isso. Vai brigar porque não pode usar o celular, porque a professora falou que é chato. Não pode falar chato. Mas ele pode fazer o que ele quer, desobedecer, pular muro, sair, fazer tudo. E a mãe ainda vai cobertar ainda. Que a escola tem a obrigação. Há uma transferência de responsabilidades, Marco. Nós já falamos aqui, estamos no mesmo retorno. Onde o adolescente ele acaba se espelhando em alguma coisa. Esse alguma coisa somos nós, os responsáveis, primordialmente os responsáveis. Não quero nem entrar no corpo da escola. Porque quando ele chega na escola, esse adolescente, esse aluno, quando ele começa a fazer alguma coisa, é porque algo em casa ele está repetindo, se é que não faz até pior. Gostaria que você colocasse esse aspecto. Que o protagonista são eles. E outra coisa, outro ponto, Marco, parece que nós nos esquecemos também que nós fomos crianças, fomos adolescentes também, tivemos as nossas intempéries também, vamos colocar, né? Então, como é que fica também essa situação, Marco, diante dessa transferência de responsabilidade, onde os pais se veem perdidos na sua eficiência, porque acaba o adolescente mandando nos pais. Olha, ainda tem isso. Os adolescentes, às vezes, mandam nos pais ainda. É verdade, Ronaldo. Você estava falando, e eu estava aqui me recordando, de que tive a oportunidade de estar na cidade de Londrina, no estado do Paraná, e lá eu atuei durante um dia todo com adolescentes de uma instituição que trabalhava a formação de jovens aprendizes, todos de comunidades periféricas ali da cidade de Londrina, e trabalhar isso no contraturno, tá? Ou seja, no contraturno da escola. Muito bem. E eu fui ali para fazer todo o trabalho com os jovens adolescentes. Tá? Então, a minha primeira providência, quando estive lá com eles, e eram muitos, foi logo me apresentar, fazer uma brincadeira, tá, não sei o quê, e dispô-los ali bem descontraídos. Eles, olha, nós vamos fazer aqui bate-papo, vamos fazer uma coisa bastante interativa, então eu quero que vocês fiquem à vontade, coisa e tal. E aí chegou a hora do intervalo, e no intervalo ia ter um lanche, né? Aí dá aquela coisa, alguns ainda vieram conversar comigo e tal, não sei o quê. E a direção do Instituto havia preparado um lanche para mim, junto com as professoras, né, o pessoal do próprio Instituto, numa sala, né? E os jovens, eu vi que eles começaram a se retirar e eles iam fazer o lanche na quadra, né? Eles tinham uma quadra coberta lá e o lanche ia ser lá. Eram mais ou menos uns 90 jovens, né? Uns 90 adolescentes. E aí eu bati os olhos assim e peguei e fui atrás deles. Onde é que eles vão? Como é que é? E fui até eles, ali no meio do lanche deles lá, continuando a conversar, coisa toda e tal. E a diretora do instituto foi atrás de mim. Eu disse, professor, vem cá, nós vamos fazer o nosso lanche lá. E aí vem aquela indagação, mas por que nós não podemos fazer o lanche junto deles? Por que tem que separar? Qual o problema disso? Nós devíamos estar todos juntos aqui, né? Direção, professores, técnicos, todo mundo junto. Não tem essa. Não, os adolescentes para lá e nós para cá.
Aliás, o lanche tem que ser o mesmo para todo mundo. Tá? E aí, conversando com esses adolescentes, eu observei exatamente o que você colocou, Ronaldo. O comportamento ali é mas não significa que seja o mesmo em casa, nem na rua, nem na escola. Eles tinham um respeito muito grande ao Instituto, que realmente o Instituto era bem organizado e afetivo. Então, eles tinham respeito. Mas só pelas histórias que um e outro começou a relatar, e aí já deu para perceber que daquele portão para fora a situação era outra. Bom, e aí vem essa pergunta. Se ele dentro do Instituto, ele tem um bom comportamento, ele está aprendendo a trabalhar em equipe, em grupo, aquela coisa toda, ele respeita, por que ele não consegue fazer isso do lado de fora? E aí é o que você colocou. Bom, o grande problema está na família, porque muitos pais realmente não sabem educar. Muitos pais não sabem dar bons exemplos. E aí, então, quando ele entra na adolescência, ele se torna o famoso filho rebelde. E, como você colocou, começa até a mandar na família, nos pais. Mas por que essa rebeldia? É porque provavelmente ele foi reprimido. Há um filme muito importante que precisa ser assistido. Hoje ele está disponível na Netflix, tá? Com o saudoso ator Robin Williams, né? O Matt Damon, atores muito bons, que é o Gênio Indomável, e esse filme retrata os dois, o rapaz e o professor e psicólogo, né? Os dois têm uma coisa em comum, sofreram quando foram crianças com pai alcoólatra, mãe ausente, os dois tinham o mesmo problema e por isso que eles acabam se identificando. Mas calma, gente, eu não vou contar o filme, não. Vocês vão depois aí assistir. Então, você olha a causa, está lá na família. Olha o problema. E aí, é claro, vem a rebeldia, o inconformismo, o querer mudar tudo, a revolta ou a apatia. Não, ou ficar subserviente, né, e não ligar para nada. Então, nós temos que ter um olhar, esse olhar mais afetivo, mais amoroso, mais espiritualista sobre a educação, para que possamos, na infância, saber observar esse espírito, as suas tendências e o que precisa ser trabalhado com ele, para reforçarmos as boas tendências de caráter, para desenvolvermos as virtudes que ele já está trazendo consigo, mas ele precisa do verdadeiro estímulo para isso. E aí, quando ele entrar na adolescência, ele não vai ser o aborrecente rebelde, como muitos pais classificam seus filhos nessa fase da vida. Não, porque ele vai saber colaborar, cooperar, né? Ele vai saber respeitar, porque ele aprendeu isso lá da infância. Mas se não aprendeu, sempre é tempo de aprender. Ou será, e agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, ou será que já a partir da adolescência não tem mais jeito? Não aprendeu antes, agora já era. Será? Mas vamos continuar, né, Ronaldo? Vamos lá? Perfeito, Marcos. E nós sabemos que a educação, e como disse, colocou aqui a Maria Clara muito bem também na pergunta, que você também já abordou, um dos problemas é a falta de diálogo, o diálogo aberto, franco, os temas propícios também para esses alunos, porque geralmente não há uma abertura para isso, principalmente na família. Às vezes ele vai se abrir muito com o professor mesmo, com um coleguinha na sala de aula, sobre todos os problemas, até da sexualidade mesmo, é o que mais está em voga até agora, das drogas e etc. E a família, às vezes, não está percebendo que está perdendo esse jovem, esse adolescente, essa criança, para uma vida dura e árdua, que a realidade é árdua. E, Marcos, a escola é muito cobrada. Eu até fico um pouco chateado com isso. Só sabem cobrar muito da escola, dos profissionais que estão ali, como nós já falamos, principalmente professores,
e também da saúde também, que trabalham perto nem só perto, ou próximo, a comunidades que estão sofrendo também com essa situação toda, principalmente aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, mas eu creio que no Brasil todo, no mundo todo, tem as suas especificidades também, das suas dificuldades. Eu não tenho nem medo de falar. É a humanidade sofrendo por conta de um egoísmo desenfreado. Mas onde nós queremos chegar? Eu acho que, os pormenores, essa falta do diálogo aberto. Ainda vemos uma educação imposta, principalmente na família, ou, quando não, do descaso ou da vontade. O limite que não é dado. Hoje, com o advento da tecnologia, se perdeu muito, vem se perdendo, porque se solta. Lembra, Marcos? Vamos voltar aqui, nós temos essa nossa idade. Televisão. Antigamente não tinha celular, era a televisão que era culpada. A televisão que é culpada. Vê isso, vê aquilo e tal. Mas não é a família que vai educar, os horários certos de ver uma televisão, as programações que tem na televisão, que hoje, com o advento em nome de um avanço moral, que eles chamam, certos filmes, até para adolescentes, 14, 12 anos. Você vê coisas ali, às vezes, que não é para aquela idade, mas já tem a abertura. Novelas, enfim. Agora está a abertura, como você colocou, a mídia acaba impondo. Mas não é na família que vai filtrar certas coisas? Filtrar com diálogo. Não é fugir dos assuntos, mas conversar abertamente com o adolescente. Não seria esse também um dos escolhos que nós observamos? Falta desse diálogo com os limites? Sem dúvida, Ronaldo. O diálogo faz parte da convivência. Mas antes de abordar esse assunto, vamos deixar bem claro aqui que nós temos um respeito muito grande aos professores, aos profissionais da educação, pelo trabalho que realizam, pelas lutas diárias nas escolas. Nós estamos falando aqui diretamente da cidade do Rio de Janeiro e temos vivido situações muito difíceis nas comunidades, com muita guerra entre as milícias, tráfico de drogas, as incursões policiais. E realmente não é fácil para um profissional da educação que está numa escola inserida nessa comunidade, ou junto da comunidade, não é fácil enfrentar isso. Então, quando nós tecemos algumas críticas, ou começamos a mostrar que o professor deveria trabalhar diferente, que a educação deveria ser feita diferente, nós não estamos aqui faltando com respeito a esses profissionais, muito pelo contrário. Apenas entendemos que, sim, o sistema educacional poderia ser diferente, os valores que estão sendo trabalhados poderiam ser diferentes. Mas, realmente, nós temos que aplaudir os professores e respeitá-los, porque falar sobre educação, descartando o professorado, não tem como. Isso é impossível. E lembrando, então, essa questão do diálogo, na convivência, lá na família, realmente é imprescindível. Né? Porque se você só impõe aos seus filhos, chega uma hora que a bolha estoura. Essa que é a verdade. Tá? Porque nós somos individualidades pensantes e de sentimento. Então, a partir da adolescência, o espírito se mostra tal qual ele é. Então, ele joga para fora realmente todo o seu caráter. E é justamente nisso que os pais não têm prestado atenção. Então, tem que ter diálogo. Porque essa é a verdadeira convivência. O lar é a primeira escola. Os espíritos vivem afirmando isso. Ora, mas uma escola onde você só pode baixar a cabeça? Uma escola onde você não tem voz? Uma escola onde você tem que obedecer, pronto e acabou? Não é uma verdadeira escola, porque está muito longe do que seja a educação. Então, a falta de um verdadeiro diálogo prejudica muito a formação desse espírito, e isso acaba implodindo lá na adolescência, porque aí o adolescente se sente forte intelectualmente e organicamente para desafiar. E é o que nós temos
muito assistido. Ou, e eu tenho alguns casos que eu tenho acompanhado, em que o espírito, apesar de entrar na adolescência, só fica com a cabeça baixa. Mas por quê? Ora, porque ele está de cabeça baixa desde que renasceu. Que nunca pôde falar nada, nunca pôde discordar, nada. Então, ele não tem iniciativa para fazer coisa alguma. E isso é um problema seríssimo para o espírito. Então, os pais precisam entender que o lar ou a família é a grande escola e que eles, pais, são os grandes educadores. Mas que essa educação se dá na convivência. E não há como ter convivência se não tem diálogo. Então, realmente, a falta do diálogo é um problema muito sério na formação desse espírito na atual encarnação. E outro ponto fundamental, eu penso que vem daí também, Marcos, da infância, adolescência, é a perda da identidade, entendeu? A perda da identidade. Muitos estão perdendo esse aspecto da identidade familiar, de se identificar com a família. Porque não há uma referência. A referência é importantíssima. Eu queria que você falasse também sobre isso. Eu penso que é um dos fatores mais importantes. Os jovens, também que eu trabalhei em escolas, faculdade, várias escolas, o que eu percebo é essa a identidade, sabe? Identificar-se, essa referência. Quando você perde isso, você fica aturdido, você não sabe para onde vai. É verdade, Ronaldo. Isso é verdade, sim. A criança precisa se identificar com os pais. Quando não existe essa identificação, realmente isso acarreta problemas sérios depois na juventude, que já começam, né? Desde a infância já começa a se mostrar, e paulatinamente, na medida em que começa a entrar na adolescência, se acentuam. Porque, mas nós somos individualidades. Sim, somos. Mas extremamente dependentes dos nossos pais quando reencarnamos. E é por isso que a presença dos pais, a ação dos pais, o diálogo dos pais, os exemplos dos pais são importantíssimos, são marcantes. Quantos depoimentos todos nós já não ouvimos aí, né, de adultos que dizem que nunca tiveram referência nos pais. E às vezes nem nos avós. Isso é terrível para a formação identitária dessa pessoa. Porque aí não tem uma referência. Então ela vai procurar referência onde? No mundo? Sim, no mundo, é claro. Em amigos, enfim, em ídolos externos. Só que nem sempre são bons ídolos. O nosso maior ídolo deveria ser Jesus. Não este ou aquele artista, este ou aquela influencer digital. Não. Porque nós precisamos de bons influenciadores morais. Agora, quem melhor para ser influenciador moral do que o pai, a mãe, o avô, a avó? Mas para isso, precisa ter essa convivência amorosa, fraterna, com diálogo, para permitir, então, que esse ser que está em desenvolvimento, aqui ainda na Terra, ele possa realmente ter uma boa base de identificação consigo, com o outro e com Deus. Então, realmente, essa falta de apoio, né, essa perda de identidade é um problema muito sério, ainda mais quando isso já atinge a adolescência e a juventude. Eu coloco isso, Marcos, porque existe um processo aí da infância, né, da infância para a adolescência, já vai chegando ali um pouco a sua fase de maturidade, que é justamente a puberdade, porque independe da vontade dele. E ele entra num conflito, a libido também, são tantas identificações que ele começa ali a ter com ele, a insegurança, né? De entender o que está, principalmente a menina também, né? Que
Tem meninas que têm um processo da menstruação, sangra, ela se assusta, o que está vendo comigo? Porque não houve lá atrás um diálogo com a menina de falar, olha, vai chegar isso com 10, 11 anos, já estão se tornando moças. Enfim, esse é outro processo também, dessa falta do diálogo, dessa empatia familiar no espaço de convivência, porque esse adolescente chegando ele começa a perder-se nesse contexto. Por quê? Se perder nesse contexto? Porque ele está saindo da infância para esse momento, se torna um estranhamento e um desconforto, porque é a maturidade chegando aí. E como é que eu tenho que sair dessa... Como é que fica a minha cabeça? Se o apoio essencial que está na família, Marcos, ele não tem. É verdade, Ronaldo, é verdade. Por isso precisa ter esse apoio, precisa ter a orientação moral. A transformação orgânica do corpo é um processo natural. Não tem como parar isso. Não, vamos parar ou pular a puberdade. Não tem como. É um processo natural do organismo físico. Mas nós esquecemos de preparar os nossos filhos para isso, para esse processo, que é natural. Por isso que, muitas vezes, o adolescente se perde. Porque ele não sabe lidar com seus hormônios, com as mudanças corporais, essa entrada assim na maturidade, né? Mas no início é só uma entrada. E muitas vezes ele fica perdido. E como ele fica perdido e não tem o diálogo aberto com os pais, mas ele precisa encontrar respostas, precisa encontrar caminhos, ele vai procurar essas respostas e caminhos em outros lugares, fora do lar. É isso que vai acontecer. Ou através da internet, ou com colegas, no ambiente escolar, né, do grupinho, né, de amigos que já vai fazendo, né, mas nem sempre os outros também estão preparados e nem sempre também estão dando aí um respaldo moral, espiritual que deveria acontecer. Então, os pais têm que estar atentos a isso e saber preparar os seus filhos para essa fase de toda essa mudança que acontece na entrada da adolescência. Outro ponto importante, Marcos, dá tempo ainda, é sobre quando o adolescente começa a perceber que o pai não é o super-homem, a mãe não é a super-mãe também, né? Os pais não são perfeitos, não são invencíveis, também tem as suas dificuldades, também tem falhas, tem defeitos, tem limitações. Então, a falta do diálogo também mostra isso. Que o jovem, a mãe, está sempre espelhando ali o pai e a mãe naquela situação. Dá para você falar sobre isso também? Que é um outro ponto importante. É verdade. Claro que os pais precisam ser heróis para os seus filhos, mas não super-heróis, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, pouco a pouco, tem que ir no diálogo, mostrando aos filhos que sim, os pais falham, os pais se equivocam, os pais não sabem fazer tudo, responder tudo, né? E eles vão acomodando isso com naturalidade, com muita naturalidade, mas sabem que podem chegar junto, né, que tem o diálogo. Então, quando ele entra na adolescência, ele precisa dos pais, ele sabe que, com certeza, os pais estarão juntos, mas ele também já está ciente de que os pais não têm que saber tudo. E os pais, com a sua humildade, devem sentar com os filhos, por exemplo, para falar sobre sexualidade, e confessar, bom, sobre isso, eu confesso que nem eu mesmo, né, tenho tanto conhecimento, mas vamos estudar juntos? A partir das suas dúvidas e tal, nós estamos aqui para isso. Então, quando na família existe esse diálogo, a convivência é muito mais fácil de ser realizada. E não há problema nenhum. Agora meu filho entrou na adolescência e descobriu que eu não sou um super-herói. Não, ele sempre soube disso, porque você mesmo trabalhou isso o tempo todo. Ele sabe que você não é um super-herói e nem tem que ser um super-herói. Mas ele sabe que pode contar com você,
que com certeza você é o melhor amigo dele, sempre foi e sempre será. Então, é isso que tem que ser trabalhado na educação desde a infância, para que agora, na adolescência, ele trabalhe isso da forma mais natural possível. Quantos problemas, quantas dificuldades a infância e a adolescência e famílias iriam evitar se conseguissem fazer isso. Nós estamos falando de coisa aqui de seres humanos. Por que eu coloco isso? Quando você tem um cachorro, um animal, você quer educar e trata com ele com o maior carinho, às vezes. Mas quando se trata de ser humano, você às vezes escorraça o próprio filho, o próprio pai, a própria mãe. É interessante isso, Marcos. Mas estamos chegando ao final. Semana que vem vamos dar continuidade nesse assunto. Inclusive, falar um pouquinho do autismo. O Tavares até pediu aí, mas vamos falar sobre sim a visão espírita, né? Não só sobre o autismo, mas vários espíritos que estão reencarnando aí. E a gente sabe que aproveitar o momento da transição. Esse momento da transição é justamente para isso. Em 2050, gente, olha só, falta muito. 2057 tem lá a transição. A transição já começou quando o Cristo chegou. Eu estou falando que a doutrina é clara. Quando Cristo veio, a transição planetária já estava começando há muito tempo. Ia acabar no ano 2000, ia acabar em não sei quando, e não acabou e não vai acabar nunca. Meu pai sempre diz: o mundo acaba para quem desencarna, porque depois vai ter que voltar de novo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão aí. Muita paz. Ronaldo, um grande abraço, Jesus lhe abençoe, que Jesus abençoe a todos nós, a todos que estão nos acompanhando, que ainda virão assistir o nosso programa Espiritismo e Educação, lembrando que ele vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz. E já estamos aqui convidando a você para estar conosco semana que vem, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, paz em sua vida, e até a nossa próxima edição.